Fala galera, graça e paz do Senhor Jesus, boa noite pra você, segunda-feira abençoada. Entramos ao vivo com mais um podcast. Você que for entrando já, se inscreva no canal, ative o sininho, porque hoje estamos aqui com mais um bate-papo avivado, extraordinário. Eu tenho certeza que você vai ser edificado também, hein? Amém. Hoje nós estamos aqui com essa dupla Mônica, dinâmica. dupla dinâmica. Dupla de dois. Dupla de dois, né? Mônica, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor. Wesley, Paz do Senhor, Eduardo. a paz, é benção, hein? Já conheço você já tem algum tempo. Agora tá melhor que vocês estão congregando Agora tá em conosco. casa, né? Agora vocês estão em casa, Sim. tá legal, parece que agora chegou mais perto. Já conheci, então eu creio que vai ser um bate-papo bem legal. Que bênção vocês terem aceitado. Falar um pouquinho do que é a Mônica e Banda, né? Sim. Isso aí. Tem quanto tempo de Mônica e Banda? Tem um ano e meio aproximadamente. Isso. 1 ano e meio. 1 ano e meio aí. 1 ano e meio. Curvando. Que bênção, né, cara? Batera. Batera, tentando, né? É o batera da esposa. É o batera da esposa. A esposa canta e você bate lá na bateria. Ela tem um privilégio de ter um batera, né? Um batera. Já Aí é uma... não tem como largar. Não, e tal. e você tem uma equipe bacana, né? Tem uma equipe bem, a gente tem acompanhado aí, tem uma equipe bem legal. Sim, graças a Deus. Deus tem proporcionado pra gente excelentes músicos. E, assim, amigos nossos que realmente eles gostam de fazer. Parece que encaixou o propósito. Quando é propósito de Deus, Encaixou. parece que É isso Encaixou. mesmo. Deus levanta pessoas para estar do Aham. nosso lado, né? E a galera, todo mundo da banda sempre foi amigo, ou chegaram depois, como é que foi? Eles eram amigo nosso antes de tocar conosco. Sério? Sério. Que legal, hein? Antes de tocar conosco. Tirando o meu irmão, o nosso baixista, né? Irmão, você já viu como que é, né? Irmão sempre quando você precisa, tá junto, tá perto. Mas o Léo, que é o nosso tecladista, que na verdade ele era o nosso violonista, e ele Sim. teve que passar pro teclado para suprir a ausência do tecladista, que nós tínhamos ficado por um momento sem tecladista. Sim. E ele dedicando, estudando o teclado em Sempre tem casa. alguém que faz tudo, né? Sempre cara? tem alguém que Sempre faz tem tudo. alguém que- E o interessante do Léo é que ele tem desenvolvido mais no teclado Sério? que no violão, que ele já tocava Há bem mais muito mais tempo. Parece que agora ele se identificou com o instrumento e ele gosta de tocar o teclado. E Deus tem usado ele grandemente no ministério. Tem 1 ano e pouco, mas vocês têm mais do que isso de Min- cristão. Com certeza. Quando foi, parece que surgiu, eu falei assim, não, peraí, acho que dá pra fazer uma banda. Eu acho que tá legal. Parece, não, porque, beleza, tem várias Sim. pessoas que cantam na igreja, que tocam na igreja, que tocam, você já deve tocar na bateria muito mais do que 1 ano e meio. Quando que entrou e falou assim, veio de você, veio dela, falou, dá uma banda. Isso aqui dá pra tocar, dá pra a gente atender uma agenda, dá pra gente ministrar sobre pessoas fora daqui. Quando veio? Veio de algum? Sim, teve um processo muito grande. Eu mesmo me converti tem a base de 15 anos atrás, né? Isso. 15 E o interessante é que quando eu estava no mundão, eu era apaixonado por sinuca. Eu amava Sério? sinuca. Para mim, eu achava que o mais difícil, assim, de eu estar perdendo esse vínculo seria da sinuca. Não que jogar sinuca não é pecado nem nada, né? Mas é pelos lugares que eu Sim. frequentava, sempre em bares, né? Eu gosto de jogar sinuca. Sim, eu também jogo até hoje, só que hoje é por esporte. Hoje eu jogo com os crentes. Eu também gosto. Antes era um É bom, vício bom. mesmo, sabe? E aí, mais ou menos 15 anos atrás, eu me converti junto com a Mônica, né? A Mônica também, ela quando começou a namorar comigo, ela estava na igreja e aí acabou dando uma afastada, assim, por causa de mim, porque eu era uma pessoa ímpia. Aí você já sabe, né? Ímpio namorando com cristão, Então você já era da igreja. já era da igreja. Sim, eu já era da igreja. E aí eu comecei a namorar com Wesley. E aí eu me afastei. Mas sempre com o coração... Falei assim, pô, Nossa, tô longe de casa. Tô longe de casa. E eu sempre sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado. Sempre tinha no meu coração que eu ia voltar um dia. Mas parecia que o inimigo fazia de tudo, né? Tentava de tudo para ser ao contrário. Você já cantava? Eu cantava desde quando eu era pequena. Já Eu sempre bem menor, cantei. né? Aham. Minha mãe, eu sempre ouvia minha mãe cantando, a minha irmã cantando também. Então eu sempre tive uma inspiração em casa.
E aí, sempre gostei de cantar. Quando ouvia música lá na minha casa mesmo, minha mãe ama música, minha irmã ama música e era o dia inteiro cantando. Todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. Você, quando conheceu ele, não conhecendo na igreja, ficou um processo muito grande? Aí, quando você fala assim, não, peraí, vou largar tudo e vou para a igreja. Ficou um processo. Nós namoramos durante 3 anos, né? Isso. 3 anos, aí 1 ano de noivado, né? 1 ano de noivado. Sim, então nós namoramos 3 anos afastado, né, da igreja. E quando a gente noivou, eu lembro que nós fizemos uma festa bem grande. Nós juntamos o dinheiro, quase 1 ano, né? Uhum. E a gente comprou aquelas pilhas de engradado de cerveja. Comprou muita bebida quente, muita carne. Os nossos convidados, eles festou à noite e eles voltaram no outro dia para continuar. Foi. Porque nós fizemos uma coisa assim para o nosso pensamento daquela época, para todo mundo ficar satisfeito. Aí, por incrível que pareça, parece que isso aí foi a nossa despedida, né? Em questão do mundo. Aí logo a gente pegou e resolveu casar. A princípio a Mônica não queria, né? Casar, né? Muito nova. Eu tinha medo. Ela tinha medo. Nova. E hoje a melhor coisa que eu fiz foi casar da minha vida. Você acredita que em casa foi o contrário? A mulher que me laçou quando eu fugi, eu tava casado. Não, é engraçado que geralmente é assim. Geralmente a mulher é que puxa o homem pra casar. Eu fui ao contrário. O Wesley que me puxou pra casar. Pisquei o olho, eu noivei. Tô noivo já, né? Quando eu pisquei, eu tava dentro da casa. Mas eu vacilei aqui, irmão. Dormi solteiro, acordei casado. Então foi mais ou menos isso. Mas assim, pode continuar, Wesley. Aí continuando, a gente pegou e convenceu ela para casar, a gente resolveu noivar. Vamos juntar E aí depois dessa festa, vamos noivar. E aí a gente começou, né, assim, aquele propósito de casar só no cartório mesmo. Nosso casamento no cartório tem até um testemunho meio forte, porque, por incrível que pareça, nós casamos com o cartório fechado. Uou. Já tinha fechado do cartório. Já? A única data que tinha para casar no ano, porque nós fizemos um propósito de casar no ano. E a única data que tinha era na véspera da virada do ano. No dia 31. No dia 31. De dezembro. E é justo o dia que o cartório fecha mais cedo. Fechou, se não me engano, foi 11h40 da manhã. E nós casamos já era mais de meio-dia, né? Sim. Rapaz. Eu fui buscar o vestido da noivinha lá na Independência, lá na Anhanguera, lá. Não, em Campinas. E aí todo mundo ficou esperando lá e demorou para ajustar o vestido da noivinha. E quando eu cheguei, o Wesley falou assim, não, Mônica, nós não vai casar mais, porque já fechou o cartório e olha a hora que já é. E aí eu falei assim, não, nós vamos lá ver, eu, com aquela fé, né? Isso contando que a gente estava em jejum. Nós já foi casado de jejum já. Isso voltando lá atrás, a gente foi levar uma irmã minha, mais os filhos dela, no UPA, no antigo UPA que tinha lá embaixo. E enquanto ela estava lá para ser atendida com os filhos dela, eu peguei e falei para Mônica, vamos dar uma volta. A gente foi andar de a pé, né? A gente foi levar ela de carro, aí subiu voltando de a pé, encontrou uma lanchonete já fechando. Quando a gente pisa dentro da lanchonete, o dono da lanchonete falou bem assim, olhou para nós, pegou e falou bem assim, ó, ele não nos conhecia, nunca tinha visto a gente, primeira vez pegou e falou bem assim, ó, Deus manda vocês fazer um jejum de Daniel, assim assado, que o inimigo ele tá furioso e ele quer impedir o casamento de vocês. Sério. Mas você já era crente ou não? Então, eu sempre chegava, não, e quando a gente resolveu noivar, vocês reconciliaram. Aí a gente deu uma, aí a gente reconciliou e resolveu noivar. Então esse Jesus mas eu sempre chamava o Wesley para ir para a igreja, né? Eu falava assim, Wesley, todo domingo a gente vai para a igreja. Aí ele falava, então tá bom. Aí o primeiro domingo aí já não ia. Aí no segundo não ia lá pro terceiro domingo. Eu gosto, quando eu fui pro processo de ir pra igreja, eu adorava ver os gols no Fantástico. Que tem o Brasileirão, né? O futebol à tarde. E era bem na hora. Aí tinha os gols do Fantástico, era bem na hora do culto. Pá, mas foi difícil desapegar do Fantástico. Então, todo mundo tem um processo. Todo mundo tem um processo. E isso porque a mãe dele sempre também sempre orou. Sempre foi em oração pela vida dele. De oração e orando todo dia. Minha mãe, para você ter uma ideia, ela fez um propósito na minha vida, ela fez um propósito de 1 ano. O propósito dela era todo dia apresentar a minha vida no círculo de oração. Sério? E aí chegou no As irmãs estavam até enjoadas do teu nome. Chegou no finalzinho do ano, ela falhou um dia. E aí ela pegou e começou tudo de novo. Então foi 2 anos.
Foi. 2 anos. Oh. 2 anos. Para você ter uma ideia, o amor que uma mãe, o que uma mãe é capaz de fazer pelo filho. Porque 2 anos não é 2 meses, não é, né? Então, um processo muito, muito longo. E aí, voltando ao casamento de novo, aí eu fui lá e vi uma brechinha da porta aberta. Aí eu falei, olha, tá aberto. E eles estavam lavando lá, né? E aí eu fui e bati na porta. Nós começamos a bater na porta lá e alguém abriu a porta. E aí... O pessoal que estava limpando o cartório. E aí o A Wesley juíza lá dentro. Não. Aí o Wesley terminou de contar. A juíza já tinha ido embora, fazia muito tempo. Ela falou para mim, porque foi bem assim, nós éramos muito imaturos. Pode falar mais por isso, tá. Então agora o Kaique briga com nós aqui. Nós éramos muito imaturos, sabe? Muito novo, né? E a gente colocou o nome dos nossos pastores para ser como padrinho nosso, sabe? E a gente pegou e falou, não, pode colocar vocês como padrinho? Pode, beleza, a gente colocou o nome deles, né? Só que quando foi casar, a gente não sabia que tinha que levar eles. Uai? Sim. Aí, beleza, né? Chegou lá, cadê o padrinho de vocês? Não, a gente não trouxe, não. Pegou e falou, sem padrinho não casa. A gente pega e liga para os nossos pastores, e os nossos pastores dizem que estava totalmente sem condição, né? Porque era lá em Goiânia e tal, e em cima da hora, assim, ficava meio difícil. Aí tinha um casal lá fora que eles cobravam para ser padrinho das pessoas. Você tá brincando? Isso vai fazer 15 anos atrás. Eu creio que talvez tenha isso até hoje. E a gente conversou com eles, eles pegaram e aceitaram, né, ser padrinho da gente. Deu uma grana. A gente combinou o valor com ele. Quando a gente era, se não me engano, era o próximo para casar, eles desistiram. Eu falei pro Wesley que eu acho que ele estava achando que... Porque eu, na época, eu tinha 17 anos, né? Casei com 17. Então, eu falei assim, Wesley, eu acho que ele estava achando que você estava me sequestrando, nós ia casar e ir embora. O lado humano é esse, né? O lado espiritual é o outro, totalmente diferente, que tem todo aquele mal trabalhando em cima disso aí. E eles não queriam. Cara, sem padrinho, sem juízo, como é que vocês casou? Aí deixa eu te falar. Aí a moça lá pegou e falou bem assim, ó, sem padrinho, aí já fica difícil, porque ela resolveu fazer o casamento de vocês com outros padrinhos que não eram os padrinhos que vocês colocaram o nome aqui. E agora os padrinhos desistiu, ela pegou e falou, ó, eu vou tentar convencer ela para casar vocês sem os padrinhos. E nisso, como já estava demorando muito, a Mônica pegou e falou bem assim, ó, não, então enquanto isso eu vou lá em Campinas buscar o vestido da noivinha, e aí aconteceu esse processo, que continua essa história. Aí, continuando, quando aquele pessoal que estava limpando abriu as portas, aí eles pegaram e falaram bem assim, ó, pois não, aí eu expliquei toda a situação para eles, aí eles pegaram e falaram, espera aí um pouquinho. Eles foram lá dentro e voltou. Quando voltou, pegou e falou bem assim, ó, cadê o documento de vocês? E eu já animei. Aí nós, não, tá aqui o nosso documento. Pegou e falou, cadê os padrinhos de vocês? Por incrível que pareça, tinha um amigo meu que tinha ido lá em Goiânia para comprar o terno para ir pro nosso casamento. E ele aparece lá bem na hora com a mãe dele. Tá aqui os padrinhos. Lá do lado do Café Central. Aí tá aqui os meus padrinhos. Aí ele pegou, eles levantaram a porta, pegou e falou, pode entrar. No trajeto do caminho até chegar na sala, ele pegou e falou, ó, tem uma juíza que não é a que ia fazer o casamento de vocês, só que ela esqueceu um documento aqui. E ela compadeceu com a história de vocês e resolveu fazer o casamento de vocês. Pai. Tudo coisa de Deus mesmo, assim, ó. E casou. Aconteceu. Nossa, quando ela falou, vocês agora são marido e mulher, parece que explodiu o mundo de fogo de artifício, assim, ó. Tá doido, aí Tirou. A história de vocês tá parecendo a história de pescadores, só quem tava lá pra Aí a gente voltou para casa, a igreja já tava praticamente decorada, que eu tinha negociado com uma prima minha que ela mexe com decoração de casamento, e ela parcelou pra gente, porque a gente não tinha dinheiro, na verdade. É tudo muito difícil no começo, gente resolveu né, casar, a gente resolveu casar, Eduardo, assim, ó, cara... Foi realmente para sair do pecado, porque a gente estava numa situação, como a gente já tinha namorado muito tempo, 2 ímpios, então você sabe como que é um namoro de ímpio, não é um namoro igual cristão, né? E aí eu combinei com ela, né? Acertei com ela os preparativos e ela foi lá, fez a decoração. E como foi na virada, a gente não tinha dinheiro para fazer uma festa, a gente aproveitou o jantar que tinha na virada de ano da igreja, para você ter uma ideia. Rapaz, foi tudo isso. Rapaz, aí, sempre tem aniversário de casamento agora. Sempre tem aniversário, sempre tem fogo de artifício na nossa comemoração do casamento. E assim aconteceu, assim, a gente casou
Tem quanto tempo de casado já? Fazer 15, né? Vai fazer 15 anos. 15 anos, mais 4 cara. de namoro. Uau. Uma trajetória grande. É muito tempo. Tô com tem quase 37, duas a Mônica tá com décadas. 31. Quase 2 décadas já, Sim. hein? Rapaz, Sim. é chão. Eu tô Nós agora- temos um pouco de história para contar. Agora que eu tô com 8. Agora que eu tô com 8 anos, 8 anos de casado. Nossa. Tem gente que olha pra Mônica que não conhece ela, acha que ela tem uns 17 anos, né? Só Não é? todo mundo. A gente quando fala que tem quase 15 anos de casado, tem uma filha Não, com mas, 11 anos você e um cata com essa 6, menina na rua com quantos anos? Com 5 anos de idade? com 13, né? Comecei a namorar com ela. É, assim, porque olha pra ela, acho que ela tem 17. Você fala que tem 15 anos de idade, não, irmão. Você catou ela com 2, 3 anos de idade na rua, casou? Aí voltando à parte em questão do ministério de louvor, aí eu aceitei Jesus, a gente casou, ficou tudo de boa. Mas já antes tocava? mas antes disso, Vou chegar nessa tem um parte. testemunho muito forte. Tem. Que foi o marco para ele falar assim, não, agora Foi eu aquela vou... decisão. Foi a decisão. Vou pra Jesus. Agora eu vou para Jesus, aí você conta. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, Eduardo. A gente sabe. Não é? A gente sempre sabe o que Deus tem na nossa vida. A gente sempre sabe. A gente sente no coração. Aí eu sabia do propósito que Deus tinha na minha vida, só que eu era teimoso. Eu usava droga e eu gostava de usar droga, eu gostava de beber, gostava de estar nos bares, eu gostava eu sempre fui trabalhador, mas eu gostava de pegar todo aquele dinheiro para gastar em cima disso aí. E o que aconteceu? Eu teimando, eu entendi dessa forma que Deus, enquanto Ele está colocando a mão em você, o diabo não tem poder de fazer nada com você, né? Só que o que aconteceu comigo foi como se Deus falasse bem assim, ó, não, eu vou tirar a mão um pouquinho de você, Só pra você sentir a só para pressão. você sentir o que pode acontecer sem minha mão, porque é eu que tenho te guardado. Ou seja, minha mãe sempre intercedia e tal, então, ó, sua mãe está sempre intercedendo por você, eu vou tirar a mão um pouquinho. Aí eu tive uma enfermidade no olho chamada toxoplasmose. E a minha profissão, eu trabalho eu trabalho de assentamento de piso, né, porcelanato, revestimento, pedra e etc. Então eu sempre dependi 100% da minha visão e graças a Deus eu sempre tive a visão bem apurada, né? Os detalhes, Sim, né? Uma coisa bem criteriosa. tem que ter uma visão muito boa mesmo. E aí aconteceu isso comigo e primeiramente eu comecei a ver uns flash assim, ó. Quando eu olhava, eu vi uns flash. Comecei a assustar, eu corri para o pronto-socorro, chegou lá, eu conversei com um clínico geral, ele imediatamente me encaminhou para o banco de olho. Chegou lá no banco de olho, o oftalmologista ele examinou meu olho, tirou aquele exame que eles colocam no fundo do olho, né, para ver o que está acontecendo. E aí ele foi bem franco comigo, ele pegou e falou bem assim, Wesley, é o seguinte... tá aqui o endereço e o telefone de uma clínica particular de um amigo meu e eu preciso que você sai daqui do banco de olho e vai diretamente para lá para fazer o exame mais aprofundado, porque se você não fizer isso, é perigoso você perder a sua visão muito rápido, você ficar sem visão. E assim aconteceu. Eu fui lá imediatamente, quando ele acabou de fazer esse exame, ele já me adiantou os medicamentos, ele pegou e falou assim, Wesley, o seu caso é sério, o olho seu que é mais afetado, que é esse direito, ele formou uma cicatriz e essa cicatriz, por azar, foi bem no foco da leitura. Então, esse olho seu que foi afetado direito é irreversível. Você vai começar a tomar os medicamentos para você não afetar diretamente a visão do olho esquerdo e você não ficar sem visão. E aí, diretamente, eu passei na farmácia, comprei todos os medicamentos. Graças a Deus, eu tomei os medicamentos. Teve um processo longo eu tomando os medicamentos. E graças a Deus foi assim que aconteceu. Quando aconteceu isso eu... sabia que era pela minha teimosia, sabe? Era propósito de Deus em cima disso aí. Aí eu tava já sentindo aquele sintoma de depressão, eu não conseguia tirar isso da cabeça. Aí teve um certo dia que eu estava em cima do andaime fazendo uma pintura com meu irmão mais velho, e assim... eu estava lá em cima, eu lembro que eu tinha fumado um baseado e esse baseado não fez efeito nenhum. E naquele momento eu senti um vazio muito grande. Eu fazendo aquela pintura em cima do andaime, eu senti um vazio
parece que tinha arrancado todos os meus órgãos de dentro, não tinha nada, eu sentia aquele vazio enorme. E eu entendi que aquele vazio era a falta de Jesus na minha vida. E aí de lá de cima, meu irmão estava lá embaixo, eu peguei e falei bem assim, ó, Zé Carlos, a partir de hoje eu não fumo mais, eu não bebo mais, e eu vou entregar minha vida para Deus. Eu me lembro que, se não me engano, foi numa terça-feira. Quando foi numa quinta-feira, Eduardo, eu fui lá na igreja a qual minha mãe congregava, né? Que foi o ministério que nós congregamos lá durante 15 anos, né? Antes de vir para cá. E eu peguei e falei bem assim, ó, pastor, hoje eu quero fazer um concerto com Deus. Hoje eu quero entregar minha vida para Deus. E de lá para cá, 15 anos. Cara, acho que todo mundo tem algo que marca, né, velho? Sim. Marca a questão de encontro verdadeiro com Deus, aquilo que o Espírito Santo mexe. Isso é muito fantástico. Você volta, vai para a igreja, vocês casam, vamos entrar um pouco em questão de ministério agora, que vocês casam, você falou que sempre foi envolvida na música, você já tocava ou não? Não, aconteceu bem assim. Eu lá na igreja, lá tinha 3 bateristas na igreja. Tinha o baterista principal, que era um irmão forte, ele era bem moreno, alto. Grandão. Era Robenilton o nome dele. Tinha um filho dele, que tocava também, e tinha um filho do pastor também, que era baterista. Tava bem difícil a fila, hein? Sim. E eu comecei a perceber que quando o principal baterista faltava, os dois, eles ficavam, tipo assim, como se ficasse fazendo, implicando o outro, e ninguém ia pra bateria. Eduardo, e eu vendo aquilo lá, teve um dia que eu não suportei. Eu fui lá e sentei na bateria e comecei a bater, porque eu não sabia nada de bateria. Você foi ousado mesmo, hein? Comecei a bater. E por incrível que pareça, acabou o culto. Foi um amigo meu da fé que estava pregando nesses dias. E durante a pregação eu peguei e comecei a bater na bateria. Ele chegou em mim e ele, nossa, Wesley, que presença de Deus e não sei o que lá e tal. Eu fiquei assim meio assustado porque eu não sabia de nada, eu tava só batendo mesmo. Aí tá, né? Tranquilo. Aí pegou e me despertou. E eu não vou aprender bateria. E aí eu comecei a tentar aprender bateria com as próprias pernas. Que foi os anos mais difíceis para mim, porque mais difícil. Aí, eu né, sofria, continuando, logo, aí, tipo assim, eu não tinha oportunidade, né, para tocar, né, lá na igreja e tal, porque tinha 3 bateristas e tal. Aí o nosso pastor subiu, eu mais esse amigo meu e eu, para uma congregação, no outro setor mais para cima. Aí chegou lá, a gente fez uma reforma nessa congregação, né? Aí eu peguei e convenci o pastor a comprar uma bateria para lá. E lá tinha uma bateriazinha bem antiga mesmo. Nossa, mas pensa na bateria antiga. E assim, eu com aquela intenção de querer ajudar, e eu não, vou fazer o seguinte, eu compro essa bateria e com o dinheiro dessa bateria dá para pagar metade da outra nova. Aí fechou. Levei essa bateria azulzinha lá pra casa, né? E começou o tormento na vida da Mônica. Pensa, Eduardo. Nossa. Um cara que não sabe nada de bateria, querer tocar a bateria, aprender sozinho. Foi naquele negócio. Aí, já tinha filho, não? Tinha não. Já na tinha pensei em acordar os meninos tudo. Tinha não. Pensa, bate na bateria. Aí eu comecei nessa luta, nessa garra, né? Aí, lá nessa congregação não tinha músico. Então, eu ficava lá tocando essa bateria, tentando tocar, sem músico. Às vezes era só bateria. E a Mônica cantando. Nós fazia o louvor lá. E a Mônica, nessa época, ela era muito desafinada. Não sabia cantar de jeito Nossa, pensa, tanto que era desafinada. Eu sempre soube que ela tinha um tipo de voz bacana e tudo, que tinha futuro, só que nessa época ela era bem desafinada. E a gente começou com aquela garra, aí depois disso a gente foi para outra congregação, né, do mesmo ministério, né, e lá já tinha músico. Aí eu comecei a desenvolver mais lá, a gente começou com esse negócio de banda. Vamos montar uma banda? Então vamos montar uma banda. Aí a gente ficava eu, o amigo meu, guitarrista, que também não sabia tocar. Rapaz, então vocês eram corajosos.
A gente não tinha um pingo de noção. A gente queria fazer as músicas difíceis, sendo que a gente não tinha nenhuma técnica para isso, nem nada. E aí começou, a gente armou mais outro amigo lá, um menino lá da igreja que tocava violão. Aí nós, não, então fechou, né? Pronto, bateria. Aí esse menino, ele tocava baixo também, né? Ele sabia tocar baixo e violão. Aí nós fechou, a gente começou com esse negócio de banda. Colocou outra conhecida nossa também na banda, que era a Hélida, né? Lá no Ministério Nosso. Aí a gente começou com esse negócio de banda. Só que a gente não tinha assim, oportunidade para tocar. A gente ensaiava em casa, mas ninguém não chegava a apresentar o que eles ensaiavam. Não, era muito raro, uma vez ou outra apresentava na nossa igreja. É interessante porque então é o seguinte, pelo testemunho de vocês, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Foi na raça, foi né? Na raça. Foi na então, se aprimorou, né? Então vocês buscaram se aprimorar, ensaiar, porque você não tocava. E se ela cantava, você fala que ela cantava de uma forma desafinada. Não sabia. Para quem vê vocês hoje, principalmente você tocando bateria e ela cantando, então realmente vocês buscaram uma perfeição que deram certo, entendeu? Mas teve um processo em cima disso aí. Foi uma caminhada. Eu chegou no ponto. Quando eu fui para essa outra congregação, aí eu fui visitar uma vez a sede de novo, a qual a gente nos convertemos lá. E quem era o líder de louvor lá era o meu cunhado, o Silvio. E aí eu já nessa época eu já estava tocando arroz com feijão. Já estava arranhando. Já estava arranhando. Não era aquele negócio, vou pegar essa música e tirar e vai ficar boa. Não, nada disso, né? Aí eu toquei com o meu cunhado e ele gostou. E o Silvio entende demais de música. O Silvio, eu lembro dele das antigas. Então você... Eu lembro do Silvio no fundo do quintal da minha mãe, tocando violão assim, ó. Olhava e falava, mas que esse cara fica com dinheiro? Ixi, eu lembro. Agora você escuta uma coisa de Deus pra você ver. O Silvio gostou da forma de eu tocando. E aí pegou e falou, e aí já me puxou pra lá. Vem tocar. E aí eu tinha um tabu grande, né? Porque o filho do pastor era baterista, né? Era só o filho do pastor. Era só o filho do pastor. Chegar na bateria vai ser uma peleja. Sim. E aí eu fui tocando com o Silvio, ele foi chamando para ensaiar, eu fui ensaiando, né, e tal. Aí acabou que a gente pegou e voltou lá de novo para a sede. Aí eu continuei tocando com o Silvio. Aí coisa vai, coisa vem. Quando eu abri do olho, eu já era o baterista da igreja, entendeu? Eu não quis tirar o lugar de ninguém, nem nada. Depois, com o tempo, eu tive uma conversa com o Silvio. Aí ele pegou e eu contando a história para ele pegou e falou, nossa, Varão, mas eu achava que você já era baterista, não sei o que lá e tal. Aí nessa época, beleza, eu peguei e falei para ele, eu preciso desenvolver, preciso de arrumar alguém para pegar e me ensinar a tocar bateria direito. Aí meu primeiro professor, você nem imagina quem que foi. Quem? Você lembra do Kennedy que congregou aqui com vocês? Lembro. Ele foi meu primeiro professor. Sério? Sério. Ele era pequenininho e eu lembro que eu tinha uma mobiletinha, aí eu ia lá buscar ele pra... Vem cá me ensinar, camarada. Aí eu peguei uns 3 meses de aula com ele, sabe? Aí depois peguei aula com outro, e aí que veio a dificuldade. Tudo aquilo que eu tinha aprendido, que já tinha uns 2 anos, que eu tinha aprendido sozinho, eu tive que desaprender aquilo lá. Que eu tinha aprendido tudo errado. Aprender da forma correta. Isso, tive que aprender tudo errado. E aí eu pegava 1 mês de aula com um, pegava 2 meses de aula com outro. Aí eu comecei a desenvolver, entender como que funcionava a bateria, conhecer fórmula de compasso, conhecer a parte da teoria da bateria para colocar em prática, sabe? Uau, bem legal, bem... Isso é interessante, né? Porque eu acredito o seguinte, que a gente tem que buscar essa perfeição. Vamos voltando aqui ao raciocínio. A gente vem falando que... Então, vocês buscaram esse aperfeiçoamento, isso foi bem legal. Isso nos mostra que com um aperfeiçoamento mesmo, buscando a perfeição, independente que seja cantando, executando tocando algum instrumento, ou até ministrando a palavra. Tem que buscar essa perfeição, tem que buscar esse aperfeiçoamento, até para que a gente possa executar com excelência. Isso é fantástico. Que bom se todos entendessem dessa forma, né? Você, no caso, não era legal no começo, tinha esse problema de desafinação. Eu entendo pouco de música, mas tinha esse problema de desafinação. Quando você falou assim, não, eu preciso buscar esse aperfeiçoamento, que agora a gente está reunindo uma banda, né?
a gente tem esse entendimento que quanto mais você pratica, você vai vendo o que pode melhorar. Como aconteceu no seu caso? No meu caso foi nesse processo do Wesley aprendendo a bateria, eu também estava... Despertou aquele, falou, não, preciso. Não, eu também estava junto em todas as do Wesley, o Wesley me levava junto também. Você estava acompanhando. E aí, a gente estava na equipe de louvor e eu mesmo não entendia que cada nota tinha que ser cantada. E aí a gente estava no ensaio e aí o Silvio falou assim, o Silvio foi um grande marco na nossa vida. E aí a gente estava lá cantando e eu cantando tudo desafinado e ele não é assim. E eu repetindo de novo a frase, ele não, tá errado. Aí ele foi e falou, cara, eu tô tocando, por exemplo, tô tocando ré, você tem que cantar ré. Aí ele falou, cada nota tem que ser cantada. E aí o Wesley pegou a visão. Travou, falar, pronto. Eu não sabia disso. A gente não sabia, a gente cantava, era no rumo e era na garra. Quando ele bate, tá tudo beleza. Era tirando leite de pedra mesmo. E aí, nesse dia, depois desse dia, a gente começou a treinar em casa e então a gente foi... Até então, eu não acreditava que eu poderia ser cantora algum dia, ou poderia cantar. Não acreditava. E o Wesley sempre acreditou em mim. E ele falou assim, Mônica, vai ter as inscrições no Veiga Vale. Aí eu falei assim, então nós vamos fazer a inscrição, né? Que lá tinha que fazer teste e tal. E eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, se eu passar no teste, eu vou acreditar que você realmente não estava iludido, né? Porque é mulher, a esposa canta bonito demais, né? Porque, né? E aí eu falei assim, ó, se eu passar, e era esse teste, eu tava todo mundo nervoso. Foi uma grande parte da igreja foi fazer esse teste lá, sabe? E aí eu fui e falei assim, se eu passar, eu vou acreditar realmente que Deus tem um propósito mesmo, que tem alguma coisa música, aí, na música. Se eu não passar, é porque é melhor tentar cantar outra coisa. E aí fui lá no Coro Soul. Aí o professor Marco Antônio, e aí ele foi e aprovou. Ele já perguntou se eu era mesa, se eu era contralto, se eu era soprano, e eu não sabia era de nada que eu era. Falar, eu sou alguma coisa Eu sou alguma coisa. E aí quando a gente foi, aí teve um dia, né, que saiu o resultado. Aí eu fui lá ver, meu nome estava lá no resultado, que tinha passado para fazer legal. O curso, para entrar lá no Veiga Vale. Nossa, aí eu pulei mais que não sei o quê. Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, o senhor quer mesmo que eu entre nessa área de cantar? Legal, e eu fiquei muito feliz mesmo. E depois do Veiga Vale... E antes, fala daquele que ele colocou o fone no seu ouvido, que você não conseguia soltar a voz ainda. Sim, então isso já foi no curso do Veiga Vale. Então. Ele sempre ensinava, né, a gente, no curso mesmo, né? Aí ele foi e me deu uma música para me solar. E eu sempre fui tímida. Assim, até hoje, eu sou muito tímida ainda para cantar, porque eu sempre falava assim, eu não gosto desse negócio de cantora, nem nada. Eu já chorei muito, assim, falando pro Wesley, eu não quero me aperfeiçoar, eu quero só chegar lá na igreja e cantar do meu jeito, eu só quero só adorar a Deus, não precisa... E o Wesley sempre ficava pegando meu pé, Mônica, tem que cantar afinado, Mônica, tem que ter uma postura. E eu, meu Deus, eu só quero cantar, só quero adorar. E, assim, Deus foi me guiando, me ensinando. E aí, nesse dia, eu nem conseguia soltar a voz. Aí, estava aprendendo, né? E aí, o professor colocou um fone no meu ouvido com uma música de rock bem forte. Era um teste que ele estava fazendo com todo mundo, sabe? E aí, ele foi e falou assim, Mônica, vem cá. E eu fui lá na frente de todo mundo, morrendo de vergonha. Aí, ele falou assim, agora você vai cantar a música que... com esse fone de ouvido, você vai cantar a música que você vai solar. E a música era em inglês. E eu nem sabia inglês também. É um processo muito grande. E aí, eu comecei a cantar a música. Todo mundo ficou assim,
de boca aberta. E aí, quando eu tirei o foninho, todo mundo aplaudiu, falou, nossa, sua voz, você canta bem demais, não sei o quê. Gente, deixa eu sério, entender o processo. meu Deus Foi do uma céu. música diferente. Eu não acredito. Por uma música de Ele rock. colocou um rock bem pesado. Aí você cantava outra música. Aí ela não tava ouvindo o que ela tava cantando. eu Então não ela tava ouvia. cantando alto, ela tava soltando a voz, só que Que técnica legal, né? Essa é boa. Você Essa é boa. põe Até indico tampa- pros irmãos aí que essa é boa. Não, sei que ela colocava e solta a voz, ela não se escuta pra ela conseguir. isso. Soltar a voz. Uau, que legal, hein? Muito bom. E aí, nesse dia, todo mundo ficou... E ainda fui embora ainda, eu lá, todo mundo indo embora lá na porta, o povo ainda falando ainda. E eu, meu Deus do céu, o negócio deve ter sido bom mesmo. Foi porque- pancada mesmo, né? Que pena que ninguém não Rendeu. filmou pra mim. Não, mas que legal. Vamos passar o assunto agora, ver se a gente encaixa a questão ministerial, porque a gente vê que vocês atendem a agenda hoje. A gente vê como Deus usa, porque o louvor é uma parte excepcional do culto, né? Que faz parte de um culto. A gente, a hora do louvor, o momento do louvor. E como foi pra vocês as experiências? Porque você tá cantando ali, aí quando você fala, não, tá legal, tá bom, tô me aperfeiçoando, isso tá sempre, tá gerando. Como é que foi aquela sensação de falar, não, tá tudo legal e Jesus tá no barco aqui, tá dando certo a banda? Foi quando tem alguma experiência, fazer atender a agenda e falar, não, peraí, o Espírito de Deus moveu, desceu e realmente foi uma bênção. Você quer que Tem eu fale algo que qual vocês foi a contam aí? primeira? Tipo assim, porque é um resultado de um processo que vocês buscaram perfeição e falaram, pô, deu certo. Foi legal. Foi bem assim, ó. Antes desse processo, eu estava sendo líder de louvor lá da minha igreja. E aí chegou no dia que eu falei pro meu pastor, é o seguinte, tô precisando que você coloque outra pessoa para liderar o louvor. No momento, para mim, tá muito sobrecarregado. Eu já tinha sido 2 anos consecutivos. Aí o pastor não gostou e tal da ideia. Ele, não, mas eu vou colocar. E aí, por incrível que pareça, aí o Silvio já estava congregando na nossa igreja de novo, porque ele já tinha mudado de ministério, voltou de novo. Aí o meu pastor colocou o Silvio de novo. Aí o Silvio tá lá na equipe de louvor. Aí chega, meu pastor pegou e falou, Wes, eu quero agora que você lidera o jovem. Aí eu... Vamos sair de um e entrei na outra. Saí do louvor para liderar jovem é muito mais difícil. Cansei. Aí ele, não, eu peguei e falei, pastor, eu não tenho condição, eu tô sem tempo e tal. E ele, não, você só vai repassando, você repassa isso para isso para outro, para pegar e acontecer. Aí eu, então tá bom, né, vou lá. Aí eu tô lá, beleza, aí o Silvio entrega para ele a equipe de louvor. Aí lá vai o meu pastor, Wesley, você vai ter que pegar a equipe de louvor de novo. Aí ficou com o jovem com a equipe de louvor. Eu estava precisando daquele tempo para mim pegar e me centralizar. Aí eu fiquei com esses dois cargos. Vou dizer assim, um peso. Naquele momento era um peso. Nesse processo dos jovens, já que eu estava com os jovens, cheguei neles, e falei, o seguinte, vamos usar o que nós temos e vamos começar a ensaiar para a gente apresentar uma coisa bacana aqui na igreja. E aí eu chamei o Fagner para fazer o violão. O Fagner, você conhece ele, né? A Mônica, né, no vocal, eu na bateria, o Kevin, meu irmão, no baixo, que ele já fazia o baixo, e a Rafaela, a mulher dele, para aprender o teclado. E aí, a gente começou a ensaiar, começou a lutar, e a gente começou a fazer música. As músicas simples, só que certinha, com as notas certinhas, a gente ia, repassava, até ficar boa. A gente ganhou o primeiro convite. Foi numa igreja liberando Irapuru. A gente louvou nesse convite. Quando um pastor lá foi pregar, que era um pastor de fora, ele falou no microfone, ele pegou e falou, gente, mas que banda afinada. Quando ele falou isso aí, eu comecei a entender o propósito. O negócio tá legal. Não é assim, ó, que tava legal. Tava simples e tava certo. Tava bom. Certo? Aí daí a gente começou a ganhar convite. Eduardo, sem mentira nenhuma. Foi, de lá pra cá, já foi mais de 20 profecias, a mesma coisa. Ó, na vida da Mônica. Deus vai te levantar, Deus vai fazer isso com você.
Parece até, eu costumo falar que até parece que coloca um pendrive para repetir as mesmas palavras. E aí a gente começou a entender o propósito, que era isso mesmo. Nesse meio termo, o meu sobrinho, que ele já era guitarrista, só que ele estava afastado dos caminhos de Deus, começou a trabalhar comigo, que eu estava precisando de alguém para trabalhar. E a gente ouvindo louvor lá no serviço, eu mais meu irmão e tudo. Aí teve um dia que ele pegou e falou assim, ó, Ti, eu ouvindo esse louvor e tudo, Deus está começando a tocar no meu coração para mim voltar para a igreja. Aí ele voltou para a igreja, ficou um processo lá de observação, e aí o pastor liberou ele começou a tocar com a gente, e aí acabou de formar a banda, que faltava só o guitarrista. Uau, que e legal. a gente começou a andar, e graças a Deus estamos na caminhada aí, graças a Deus, toda semana tem agenda. A gente não pode pegar mais de 2, 3 agendas por semana, porque nós também temos nossa vida social, né? Os meninos da banda também têm a vida social de cada um. Hoje o Maurício não está tocando com a gente, mas ele tinha arrumado um serviço à noite de boy, e acabou que estava trabalhando à noite, né? Ele chegou em mim, pegou e falou, Ti, agora tá meio difícil, assim, ó, de eu continuar tocando. E aí entrou o Matheus na história. Matheus, excelentíssimo guitarrista. Matheus, depois se ele for ver, acompanhar esse podcast, Matheus, nota 10, viu? Você é top. E a gente trouxe o Léo também, né, pra perto de nós, antes desse processo. E a esposa do Kevin, do meu irmão, que é tecladista, ela engravidou e ela chegou em mim, conversou numa boa, pegou e falou, ó, eu preciso estar saindo do ministério porque eu já estou grávida e já está difícil, assim, eu estar indo para as agendas. E eu concordei com ela e graças a Deus os meninos têm sido bênção. Hoje tem o Marcos no violão. O Marcos, nós trouxemos ele aqui, né, no culto de sexta-feira passada. Nossa, para completar mesmo a banda. Uau. Nós estamos aí, graças a Deus, né? Cumprindo a agenda toda semana, e Deus tem... Esse 2023, tem um plano pra Mônica e Banda? Tem algum que vai sair? Sim. Não? Tem sim. Esse aqui é o sonho que a gente tá querendo realizar em 2023. Sim. Tem 2 músicas que já estão praticamente prontas no estúdio. Uau. Autoral mesmo, que Deus deu a música, top, hein? A letra Parabéns. pra Mônica. Tem outra canção que nós já estamos fazendo ela nas agendas já, que Deus incomodou a Mônica de estar fazendo uma letra, algo relacionado à videira. E engraçado que ela chegou numa quarta-feira, Deus deu a letra para ela, deu para ela a melodia. Quando foi na quinta-feira eu coloquei tempo na música, na sexta-feira, que foi nosso ensaio, nós colocamos o instrumental, e no sábado mesmo a gente apresentou ela. E tem sido benção. E aí juntando tem mais essas 2 no estúdio, que a gente pretende fazer clipe nessas duas músicas. Top. E tem outra também, tudo composição da Mônica. Deus tem usado ela para compor. Deus tem usado ela para compor. E tem mais outra também que falta colocar o instrumental dela, que já vai ficar 4 músicas autoral. Uma das músicas que está no estúdio eu gosto muito da letra, da melodia dela, aquelas, pode até dar uma palhinha, né, Mônica? Se tem o Jesus, canta o coro dela aí. Se tenho Jesus a me segurar, então por que não descansar? Se tenho Jesus a me escutar, então por que não confiar? É dela, a autoria tudo dela. Melodia, letra que Deus tem entregado para ela. Uau, que legal, hein? Que legal, parabéns. Ó, eu creio que o clipe vai sair, vai ser benção. Eu tenho certeza que o nome do Senhor, primeiramente, vai ser glorificado na vida de vocês. É o primeiro foco, sempre foi o primeiro. Eu acredito muito, sou um grande admirador. Aprendi a admirar vocês antes de vocês virem para cá. Amém. Agora, como
parceiros de ministério, admiro o dobro, porque a gente convive melhor, né, mais de perto. Então que possa fluir, possa continuar a fazer a vontade do Senhor, que eu creio que é isso que vocês fazem. Que possa vir mais e mais testemunhos de vitória para a vida de vocês. O pessoal está acompanhando, vamos deixar a rede social da Mônica. Eu vi que tem TikTok, tem Instagram. Fala pro pessoal, qual que é a rede social de vocês? É Mônica Queiroz oficial. Esse é o Instagram. Lá no Instagram consegue entrar em contato, ver direct, pedindo informações lá, né? Pra tá marcando, levando vocês. Irmãos, tem o meu aval, beleza? Tem o meu aval, pode levar, que é uma bênção. Eu tenho certeza que vai edificar, vai ser muito proveitoso. Tem vídeo no YouTube também. Tem? Tem, é Mônica Queiroz. Vamos deixar na descrição do vídeo o link do canal do YouTube de vocês, TikTok, Instagram. Vamos deixar tudo na descrição do vídeo. Amém? Ó, brigadão. Deus abençoe mesmo. Que legal, que testemunho, né? De começo, como chegou. Aquele testemunho do casamento, tá? Vamos fazer um corte bacana dele. Vamos postar, que eu tenho certeza que os irmãos vão ficar bem curiosos. Obrigadão mesmo. Deus abençoe. Amém. Obrigado por ter aceitado o convite. Amém. E bora, né? Vamos pra cima. Quero desde já agradecer a você, Eduardo, por esse privilégio de estar participando desse podcast, que tem sido bênção, né, na vida de muitos. Amém. Gente, vocês podem acompanhar os podcasts que têm sido ministrados pelo Eduardo, né? Homem de Deus, profeta de Deus, usado demais. Tem sido bênção, acompanha. Vamos fazer parte desse time que nós só temos a ganhar juntamente. Amém. Mônica, Deus abençoe. Quero agradecer também. Quero agradecer a todos, que Deus possa abençoar grandemente. Quero agradecer você, Eduardo, por essa oportunidade. E é isso aí, gente. Vamos na luta, vamos levar o evangelho, vamos ganhar almas. Que esse é o propósito do reino, né? Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Amém, galera. Ó, fique ligado durante a semana, porque tem os cortes do Aviva. Fica acompanhando a gente tanto no TikTok, tanto no Instagram, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ter postado no Instagram. E você que às vezes não tem a oportunidade de acompanhar ao vivo agora, você também pode estar vendo durante a semana, beleza? Galera, Deus abençoe você. Fique ligado, porque segunda que vem tem a Viva Podcast às 19h30 e vai ser benção, vai ser top, hein? Deus abençoe sua vida. Até mais.